Oi amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje finalmente eu vim trazer pra vocês o meu relato de parto, vim contar tudo pra vocês. Sei que eu demorei pra trazer esse vídeo, hoje eu tô com 19 dias pós-parto, mas só agora eu me senti assim realmente pronta, realmente preparada pra vir contar tudo pra vocês. Vocês estão me pedindo muito esse vídeo, mas eu esperei o momento certo. Tá me sentindo bem, tá me sentindo tranquila pra vir falar com vocês sobre o relato do meu parto. Hoje eu vou contar tudo pra vocês, então assim, vai ficar um vídeo longo, então senta aí que lá vem história. Mas eu vou contar tudo que aconteceu, vou relatar aqui tudo pra vocês, espero que vocês gostem. Antes de começar, não esquece de clicar em gostei, se inscreve aqui no canal e vai lá pro Instagram me seguir, acompanhar a nossa rotina por lá também. E é isso, agora eu vou começar a contar pra vocês como tudo começou, como a Helena nasceu e tudo mais, e vamos lá. Gente, tudo começou quando eu completei 40 semanas. Eu fui pra minha consulta de pré-natal normalmente e lá eu passava na UBS, né, daqui do meu bairro. Fui pra minha consulta de 40 semanas e quando chegou lá, ela falou que o meu pré-natal estaria se encerrando ali com eles, logo quando eu completei 40 semanas, e ela já ia estar me encaminhando para o local onde eu ia ter a bebê. Pra lá eles fazerem um acompanhamento comigo até as 41, porque a UBS não me acompanhava até as 41, apenas até as 40. Então, ela me deu um papel de encaminhamento, onde eu levei pra maternidade, onde eu ia ter a bebê, e lá eles começaram o acompanhamento comigo de 2 em 2 dias, que é para ver mais de perto a gestação, para não correr nenhum risco, já que já estava com 40 semanas. Fiz a minha consulta de 40 semanas lá também, onde eu fui examinada, onde foi feito toque, onde foi feito ultrassom, cardiotoco, tudo certinho. E tava tudo bem com a bebê, comigo também, nenhum sinal de trabalho de parto, nem nada. E aí me mandaram pra casa, onde eu ia ter que voltar lá daqui 2 dias de novo. Ia ser assim até completar as 41. E caso ela não nascesse até as 41 semanas, o parto ia começar a ser induzido. Já adianto pra vocês também que em hipótese alguma, em momento algum, eles me deram a opção de escolher cesárea. Quem me acompanha sabe que eu sempre quis o parto normal e que eu iria tentar o parto normal, mas independente de qualquer coisa, nenhum momento foi me oferecida a cesárea. Eles já falaram que quando eu completasse as 41, ia induzir o meu parto, então tudo bem. Eu fui pra casa nesse dia que eu tava com 40 semanas, vim pra casa. E voltei lá com 2 dias depois, que no caso eu estaria com 40 semanas e 2 dias. E aí na sexta-feira do dia 30 de agosto, né, dia 30 de agosto, sexta-feira, onde eu tava fazendo 40 semanas e 2 dias, que era o dia que eu ia ter que voltar lá também, pra fazer esse acompanhamento. Eu fui, né, na sexta-feira e chegando lá foi feito todos os procedimentos, me encaminharam para fazer ultrassom, cardiotoco, foi feito o exame de toque também. Só que primeiro eu fiz a ultrassom. Assim que eu cheguei lá, eu fui cedinho, a gente saiu de casa, era 7 e pouca, era eu, minha cunhada, sempre todos estavam me acompanhando, maninha, minha cunhada, o Marcos. E aí a gente foi umas 7h30, que chegou lá, fez a ficha e tudo mais. Isso na sexta-feira. Aí chegou lá, me pediram ultrassom, pra ver como que tava a bebê, que quantidade que tava o meu líquido e tudo mais. E aí eu fui fazer a ultrassom. Quando eu saísse da ultrassom, eu iria passar nos outros exames, que era cardiotoco, aí o médico ia me falar o que que deu a ultrassom e tudo certinho, né? Aí, quando eu tava fazendo a ultrassom, eu vou deixar uma foto passando aí pra vocês da hora que eu tava fazendo a ultrassom. O rapaz da ultrassom, o médico que faz a ultrassom, falou assim: tá tudo bem com a bebê, tá tudo bem com a gravidez e tudo mais, só que eu acho que você não vai pra casa mais hoje, porque o seu líquido tá baixo, só que isso não sou eu que decido. Isso o médico que vai falar pra você quando você passar com ele lá na sala. Então eu não sei, eu não decido isso, mas o seu líquido tá muito baixo e eu acho que você já vai ficar hoje. E eu fiquei muito feliz, eu já tava assim ansiosa, pois eu já tava 40 semanas e 2 dias, pra mim já tava na hora já. E eu fiquei assim muito feliz, saber que eu ia ficar lá, né, já e tudo. Aí tudo bem, fui fazer o cardiotoco, fiz os outros exames, vou deixar fotos aí passando pra vocês. E fiquei esperando o médico me chamar na sala, acho que isso já eram umas 10 e pouca.
A gente tinha chegado lá, era 7h30, isso já era umas 10 e pouca. E aí o médico me chamou. Quando ele me chamou, ele falou assim, ó, tá tudo bem, a gravidez tá tudo bem, a bebê tá ótima, só que você já vai ficar internada hoje, porque o seu líquido tá numa quantidade baixa, você teve perca de líquido. Seu líquido era pra estar em 80 e tá em 50, tá muito baixo. Então, se eu lhe mandar pra casa, você pode ter mais perca de líquido e pro bem da bebê, eu já vou lhe internar. Aí eu fiquei felizona, sabe? Eu fiquei assim, radiante e tudo mais. Ele fez o meu papel de internação. Eu até postei no stories pra vocês. Chegou a hora, né, da bebê nascer, postei foto. Aquela hora foi a hora que ele me internou. E aí no papel de internação, ele não, como eu falei pra vocês, não teve em momento nenhum opção de cesárea, né? Embora eu quisesse o parto normal, em nenhum momento ninguém me ofereceu. Ele já colocou no meu papel de internação que queria um parto induzido com 6 comprimidos. Cada comprimido seria introduzido de 6 em 6 horas, então isso aí eu ia ficar muito tempo lá induzindo o parto. E tudo bem, ele fez minha ficha, as meninas me levaram pra tirar a roupa, eu já vesti a roupa do hospital, foi onde eu postei o stories pra vocês. E já colocaram acesso em mim e tudo mais, e eu fiquei internada. Aí, quando foi umas 2 horas depois, eu acho, mais ou menos 1h30, 2 horas depois, me chama lá na sala de novo, o mesmo médico que me internou, e falou, bom, o hospital tá muito cheio, eu pedi sua internação, você já tá internada, porém o hospital tá muito cheio e não vai dar pra você ficar aqui, eu vou pedir sua transferência. Aí, gente, assim, meu mundo caiu, sabe? Eu desabei. Eu não queria de jeito nenhum ser transferida para esse hospital que eu tive ela. Porque é um hospital que tinha uma má fama e o povo falava muito mal de lá e tudo. Eu fiquei, assim, desesperada. Aí, eu não quis aceitar. Aí ele falou assim, bom, se você quiser ficar esperando, você vai ficar aí nos corredores. Você pode entrar em trabalho de parto e ser muito pior, é melhor você ir porque tá muito lotado. Se chegar, como você não tá em trabalho de parto, se chegar uma pessoa em trabalho de parto, vai passar na sua frente pra a vaga, né, se abrisse uma vaga pra eu subir. Mesmo assim, quem chegasse em trabalho de parto, de emergência, ia ter que passar na minha frente e eu ia só ficando pra trás, sem nem saber se essa vaga ia aparecer. Então eu fiquei desesperada, mas eu pensei assim, seja o que Deus quiser, se é pra ser assim, tá tudo bem, pode me transferir. Aí ele ligou lá pro hospital onde ele ia me transferir pra saber se tinha uma vaga pra mim. E tinha, isso aí eu acho que era uns meio-dia, já mais ou menos, esse rolo todo. E aí eu sei que eu fiquei esperando lá. Minha transferência foi aceita e tudo, eu almocei ainda nesse hospital, nesse primeiro. Minha cunhada tava comigo, né, nesse tempo todo. Minha mãe e o Marcos tinham ido pra casa, porque caso precisasse eles iam voltar pra ficar comigo. Aí, tudo bem, pediu minha transferência, eu fiquei muito, muito triste, eu fiquei arrasada. Eu fiquei com medo também, mas tudo bem. Aí... a gente ficou esperando no corredor lá, mais ou menos, acho que era um meio-dia. Depois que eu almocei, ficamos até umas 4 e pouca da tarde só esperando o SAMU do outro hospital vir me buscar, porque não tinha como eu ir, né? Ele tinha que vir me buscar, já que era transferência, eu tinha que esperar esse SAMU. O SAMU chegou, acho que era mais de 4 horas, acho que quase 5 que a gente veio chegar lá no outro hospital. Chegando lá, isso ainda do dia 30, chegando lá eu fiz todos os procedimentos, passei na sala de triagem para ser internada e depois passei com o médico para ver se ele ia me internar ou ia me mandar para casa, porque como era transferência, eu não sabia se eu ia ficar lá, eu ia passar de novo pela consulta, ia fazer o toque e desde o primeiro hospital eu só tava com 3 centímetros de dilatação. Aí quando chegou nesse segundo, ele também tinha que fazer o toque, porque poderia ter mudado alguma coisa. Aí o médico fez o toque e falou que eu ainda tava com 3 centímetros, porém ele pediu pra ver minha ultrassom do primeiro hospital e realmente o líquido tava muito baixo, não dava pra me mandar pra casa. Aí ele me internou, pediu minha internação. Lá nesse segundo hospital já era diferente a indução. Ele pediu com uma indução com 4 comprimidos, com intervalo de 6 horas entre um e outro. Então já era menos comprimido, que eu fiquei bem feliz, né? Porque eu ia ficar muito tempo numa indução de parto no primeiro hospital, que eram 6 comprimidos. E nesse ele só pediu 4. Aí ele falou que se caso
eu não entrasse em trabalho de parto, a neném não nascesse com esses 4 comprimidos, ainda tinha a opção do soro, que eles também tentam o soro pra poder ir pra cesárea. Então eu falei, tudo bem, né? Ele falou que tem mulheres que tem o neném no primeiro comprimido, outras têm no segundo, outras têm no terceiro, outras não têm com comprimido. Então ele falou que é muito relativo, mesmo assim pediu minha internação. Quando eu fui ir pro quarto lá, que é o quarto onde eles iam começar a induzir o parto, que tem muita mulher lá, né? Eu acho que no quarto que eu tava tinha 4 comigo, sendo induzido ou esperando pra ter o bebê. E aí quando eu vim chegar lá no quarto, eu acho que já eram umas 7 horas, eu acho, se eu não me engano. E aí eu ia ficar lá esperando a começar a indução, né? Esperando chegar a gente lá pra começar os procedimentos comigo, que lá eles fazem também o toque, pra ver com quantos você tava quando começou a indução, fazem também o cardiotoco e aí começam a induzir. Isso desde o primeiro hospital, minha cunhada estava comigo, ela esteve comigo assim todo o tempo, eu agradeço muito a ela, ela foi assim uma irmã mesmo, e aí ela estava comigo nesse momento. Aí a gente chegou no quarto, eu acredito que eram as 7 horas, eu não lembro direito, ou as 8, não sei. Mas a gente chegou no quarto e a indução só veio começar lá para 11 horas da noite. A gente ficou esperando naquela expectativa, 8, 9, 10, esperando chegar alguém com esses benditos comprimidos para começar a indução. Até que chegou uma mulher lá, né, pra colocar o comprimido em mim, 11 horas da noite do dia 30. Gente, isso eu numa aflição. Vocês me mandando muita mensagem lá no Instagram, todo mundo perguntando, e eu não tava respondendo ninguém, né? Então fiquei assim bem sumida mesmo. Aí começou a indução de 11 horas. Aí quando colocou o primeiro comprimido, minha cunhada já tava cansada porque ela já tava comigo muito tempo. A gente tinha saído de casa 7 horas da manhã. Isso já era 11 da noite. E aí ela foi embora ficar com o bebê dela, né? Vim aqui pra casa, aliás, que ela tava aqui. E aí ela veio ficar com o filho dela e minha mãe entrou pro hospital para ficar comigo. Isso já tinha tido a indução do primeiro comprimido. Aí minha mãe dormiu lá comigo à noite. E aí a indução do segundo comprimido seria 5 horas da manhã. Porém, eles não fazem as coisas do jeito que é pra ser, né? Aí acabou que minha mãe ficou comigo a noite inteira. Esse primeiro comprimido não fez efeito nenhum. E aí chegou o comprimido 7 horas da manhã do outro dia. Já tinha passado 2 horas da hora que era pra ter sido, então isso demorava mais ainda o meu trabalho de parto, né? Demorava mais ainda para as coisas começarem a acontecer. E aí 7 horas aplicou o segundo comprimido. E aí eu ia ter que esperar mais 6 horas pra aplicar o terceiro. E isso eu ia ficar lá deitada ou caminhando, lá com aquele monte de mulher no quarto, as mulheres tudo entrando em trabalho de parto também. Umas iam embora porque já iam ter o bebê, né? Já saíam do quarto e entrava outra. E isso meu parto sendo induzido e de outras pessoas também. Aí aplicou o comprimido às 7 e a 1 hora da tarde ia aplicar o terceiro comprimido. Aí minha mãe tinha passado a noite comigo, então quando foi acho que 10 horas da manhã, ela foi embora pro Marcos vir ficar comigo. Aí ele veio de manhã, ele entrou acho que era 10 horas no hospital. Foi 10 horas do dia 31, do sábado. E ele ficou comigo das 10, né, a manhã inteira, até a tarde. O terceiro comprimido foi induzido às 13 horas, 1 hora da tarde. E aí, gente, foi quando a indução começou a acontecer. Eu comecei a sentir dor no terceiro comprimido, justamente quando o Marcos estava lá no hospital comigo. Eu não tinha sentido nada, nem no primeiro, nem no segundo, e aí eu comecei a sentir dor. Eram umas 2 horas, eu acho, 3 horas, eu comecei a sentir umas dorzinhas, e ele viu as primeiras dores. Era contração assim, tava vindo uma atrás da outra, doía muito, muito, e eu comecei a sentir essas contrações logo do terceiro, né, já eram umas 3 horas, e eu não parei mais de sentir dor, muita dor, uma atrás da outra. Eu sempre vou ir colocando as fotos aí pra vocês. Aí eu sei que quando foi de tarde, ele ficou comigo a tarde inteira, e quando foi umas 5 horas, se eu não me engano, ele foi embora e minha cunhada veio pra dormir comigo. Ela ia ficar comigo a noite inteira do sábado, dia 30. Não, a noite inteira, na madrugada inteira do dia 31, pra
o dia primeiro, né? Aí ela veio, ela entrou à tarde, aí ficou comigo, ele foi embora, só que ele falou assim, se entrar em trabalho de parto e a bebê for nascer, liga que eu venho correndo. E aí, quando minha cunhada entrou, eu tava sentindo dor demais, demais. Muita dor, muita contração. Só que, assim, era controlável. Eu tava de boa ainda. Pra mim tava super tranquilo. Mas eu tava sentindo muita contração. Aí, nisso, sempre vem as pessoas fazer exame de toque. A cada comprimido que é colocado, elas fazem o toque pra saber se evoluiu. E eu tava sentindo só dor, minha dilatação não evoluía. Mesmo no terceiro comprimido, eu ainda continuava com 3 centímetros desde o primeiro hospital, desde o dia anterior. Eu ainda tava com 3 centímetros de dilatação e nada de evoluir. Quando fosse às 8 horas do dia 31, ia ser colocado o último comprimido, né? Nesse momento foi o momento que a minha cunhada tava lá. E aí ia ser colocado o último comprimido. A gente até tentou falar com a médica pra ver, né? Porque não tava evoluindo nada. E mesmo assim ela falou que não tinha como interromper a indução. Ia ter que tentar até o final, porque já tinha começado. Isso eu sentindo muito dor, andava pelos corredores, gente. Eu não tava aguentando de tanta dor, uma dor atrás da outra. E não tinha evolução nenhuma. Aí tudo bem. Quando foi 8 horas da noite, ia ser colocado o último comprimido, e aí até as 8 horas eu fiquei sentindo dor, e aí veio e colocou o último comprimido, e junto com o colocado o último comprimido, ela fez o toque e nada tinha mudado. Eu ainda continuava com os 3 centímetros, mesmo mais de 6 horas depois de novo. Colocou o último comprimido, e aí eu ia ter que esperar, deixa eu ver, das 8 até as 2 da manhã, se eu não me engano, que era quando acabar as 6 horas, né? Pra ver o que ia acontecer, porque se evoluísse, elas iam pro soro, e se não tivesse evolução, ia pra cesárea. Aí eu conversei com a médica, ela veio na sala, né? Depois, deixa eu ver, ela colocou 8 horas o comprimido, e aí veio uma médica mesmo na sala, acho que eram umas 10 horas, e eu tava sentindo, gente, dor demais, demais. Eu andava desesperada assim pelos corredores, e aquela dor insuportável, contração uma atrás da outra. Sempre vai ser essas fotos que eu tô mostrando pra vocês, eram os momentos que eu tava sentindo as dores, e eu não tava suportando, porque não evoluía, e isso me deixava muito triste, porque eu tava sentindo dor à toa. E pra mim, na minha cabeça, eu já tinha certeza que eu não ia conseguir ter o parto normal, porque eu não ia dilatar. E nem minha bolsa estourava, nem nada, gente. Era só dor, só dor, só dor. Aí, a médica veio, o comprimido já tinha sido aplicado, o último, graças a Deus. Parecia uma coisa que não tinha mais fim. E aí a médica veio lá na sala, era umas 10 horas. Era a médica do plantão, né? Ela veio se apresentar e falar que ia estar com a gente até o outro dia e tudo mais. E aí eu falei pra ela que eu não tava mais aguentando de dor, que eu não tava tendo evolução. E que fazia 2 horas que tinha colocado o último comprimido e eu continuava na mesma. Eram muitas horas de indução de parto e nada mudava. Aí ela conversou comigo, ela falou que era assim mesmo, que a gente poderia tentar o soro no outro dia de manhã, que não sei o que. E eu falava, não, mas eu não tô aguentando. Ela falou assim que como já tinha sido aplicado 4 comprimidos e eu não tinha evoluído nem 1 centímetro de dilatação, não adiantaria tentar o soro, porque faltava muito para chegar nos 10. De 3 para 10 é muita coisa, e talvez com o soro não fosse possível mesmo assim. Ela falou que eu tinha a opção de não querer o soro, né, porque já tinha tido muita tentativa e não tinha evoluído nada, então eu tinha a opção de não querer o soro. Eu falei pra ela que eu queria a cesárea, e aí ela falou, vamos fazer o seguinte, quando for meia-noite, isso do dia 31, quando for meia-noite você não come mais nada, fica em jejum absoluto, de água, de tudo, que amanhã de manhã, se você não tiver tido evolução nenhuma com o efeito desse último comprimido, a gente faz sua cesárea. Aí eu falei, tudo bem, graças a Deus, porque eu não tô aguentando mais de dor e eu quero a cesárea. Então ela falou assim, então tá bom, então quando for meia-noite você já entra em jejum e amanhã de manhã eu passo aqui pra gente ver se você evoluiu. Se não, eu garanto pra você que a gente faz sua cesárea e deixa o soro pra lá. Eu falei, tá bom. Aí, gente,
Isso era 10 horas, quando foi 11, 12, eu sentindo muita dor, muita dor. No meio da madrugada eu comecei a vomitar muito, muito, muito. Eu passei a madrugada inteira vomitando. Aí passou da meia-noite, que já era dia 1º, era o aniversário da minha cunhada, ela tava comigo no momento, e ela recebendo mensagem de parabéns, e eu sentindo tanta dor, que eu nem lembrei de dar parabéns pra ela. E eu apertava a mão dela assim, e uma dor atrás da outra, muita dor. Gente, é insuportável. É uma dor assim, são dores, né, aliás, que a gente não consegue nem descrever. Aí, quando foi no meio da madrugada, eu comecei a vomitar sem parar. Vomitava. Eu vomitei o chão, eu vomitava no lixo. Isso no quarto com 4 pessoas grávidas também. E aí eu vomitava demais. E chamei a médica, falei que eu tava vomitando muito. E ela falou que era normal e tudo mais. Aí, gente, mesmo assim, eu passando muito mal, eu tava um pouquinho feliz, porque eu tinha, assim, a esperança que no outro dia, que assim que amanhecesse, ia chegar a médica e ia falar que a gente ia pra cesárea, porque eu continuava sem evolução, né, e tudo mais. Aí, nada mais, nada menos, eu não tava mais aguentando de dor, minha bolsa estourou. Eu acho que eram umas 5 horas da manhã já. A madrugada demorou muito passar, porque eu tava sentindo dor demais. E aí, minha bolsa estourou 5 horas da manhã, eu acho. Era 5 ou 6 horas. E, gente, por incrível que pareça, eu fiquei um pouquinho triste por minha bolsa ter estourado, porque eu já tava sentindo muita dor, já tinha sofrido demais. Isso já era dia 1º, eu tinha dado entrada no hospital dia 30, às 7 horas da manhã. E não é fácil de verdade. Eu achei que eu tava totalmente preparada pra gravar esse vídeo. E não é fácil, gente. Eu tava sentindo dor demais, eu já tava sofrendo muito. E aí minha bolsa estourou já na manhã do dia 1º. E isso era uma esperança a menos pra mim da cesárea, né? Então, eu tinha certeza que elas não iam fazer a cesárea, porque minha bolsa tinha estourado. Então, com certeza, era sinal de evolução. Elas iam querer mais ainda tentar o parto normal. Quando eu acho que foi... E eu continuei sentindo muita dor, cada vez uma atrás da outra. A gente começou a cronometrar, eu e a minha cunhada, e elas vinham muito perto uma da outra. E eu continuava passando mal. Eu fui no banheiro, minha bolsa estourou. Aí me colocaram, não sei se começaram a fazer cardiotoco, fazer exames em mim, sempre ficavam me acompanhando de pertinho, né? E aí eu fui no banheiro, meu tampão saiu. Eu acho que foi depois que eu estourei a bolsa, começou a sair aquele tampão, aquela coisa que nunca tinha saído, desde o começo, assim, foi a primeira vez que saiu aquilo de mim, então eu tinha certeza que era o tampão, que era com rajadas de sangue, assim, um negócio amarelo e sangue, parecia mesmo tampão. Aí eu sei, gente, que a médica veio me examinar e realmente minha bolsa tinha rompido. Aí ela pediu pra prepararem o quarto, né? Porque o quarto de parto normal é um quarto você sozinha, individual. E aí ela pediu pra prepararem o quarto pra me mandar pra lá. Porque eu já tava com 7 centímetros de dilatação, então assim, foi muito rápido. Na madrugada, o efeito do quarto comprimido me fez ir de 3 para 7 centímetros de dilatação. Isso me deixou muito feliz quando ela fez esse toque que falou que eu já tava com 7 centímetros. Então assim, pra mim era... Eu já tinha certeza que eu ia conseguir ter o parto normal, porque além de eu estar com 7 centímetros de dilatação, minha bolsa tinha rompido. Então assim, eu fiquei super feliz, eu só queria ir logo para aquele quarto pra ter essa neném logo e parar as dores. Aí ela pediu pra limparem o quarto e me levarem pra lá, pra me colocar no banho quente, pra minha dilatação evoluir pros 10, né? Ela pediu pra me deixar 1 hora no banho quente e assim foi feito. Eu acho que eu entrei lá no banho, se eu não me engano, eu não sei se era 8, se era 9 horas. Era mais ou menos isso. Eu entrei no banho e eu passei 1 hora no banho quente. E eu passei 1 hora, gente. Foi uma hora assim muito difícil, muito difícil. Eu passei 1 hora dentro desse banheiro, segurando aqueles ferros, porque era muita dor, muita dor. E eu sentia muita dor, muita dor. E eu sabia que eu tava dilatando, porque eram assim dores terríveis, terríveis. Aí depois que passou 1 hora, ela pediu pra eu me secar, me arrumar certinho.
e ir lá pra cama, né, do quarto. Era no mesmo quarto, um quarto individual, que eu ia ser examinada pra ver se a dilatação tinha evoluído e tudo mais. Gente, e essa 1 hora no chuveiro quente me fez evoluir dos 7 pro 9, assim, muito rápido, em 1 hora. Foi 1 hora muito sofrida, de muitas dores, mas eu evoluí de 7 centímetros para 9 dentro de 1 hora. Então, ou seja, só faltava 1 centímetro, só faltava eu fazer um esforçozinho, tentar mais um pouquinho pra chegar nos 10, pra chamarem as médicas pra vir fazer o meu parto, né? Isso. Aí tudo bem, foi feito esse toque em mim, e aí me colocaram lá ficaram fazendo agachamento e isso que lá, aí me colocaram no soro pra ver se esse 1 centímetro chegava logo, né, pra ver se eu chegava nos 10 logo, e demorou um pouquinho, eu fiquei lá no soro, aquele soro me fazendo sentir dor, né, aquele soro terrível, e aí me colocou no soro e eu também tive a ajuda das médicas. Quando eu tava com 9, acho que 9 e pouquinho, 9 e meio, chegou as duas médicas e elas me ajudaram um pouquinho a chegar nos 10, que tem como, né? Então foi com o soro, eu também tive ajuda. E elas falaram assim, ó, acho que tá na hora da gente começar a fazer a força, né? Vamos começar a tentar fazer essa neném nascer. Isso eram umas 10 horas. A gente tentou até ao meio-dia. Já vou adiantando pra vocês, foram 2 horas de tentativa, isso todo mundo numa aflição, minha cunhada comigo o tempo todo naquele quarto, e aí eram as duas médicas que estavam tentando fazer o parto, mais a minha cunhada. E aí lá fora tava a Maninha e o Marcos até ligou pra minha cunhada querendo trocar com ela, porque só podia uma pessoa. E aí ela perguntou pra mim, né, se queria que ela saísse pra ele entrar. Gente, eu tava sofrendo tanto, era tanta dor, era tanto sangue naquele quarto, que eu tinha certeza que se ele entrasse, ele ia passar mal e ele não ia ajudar muito, né? Ia atrapalhar um pouco. Então eu falei assim, não, deixa ele ficar lá fora, fala pra ele que quem vai assistir é você. E aí quando nascer, ele sobe pra ver e tudo mais, porque eu não tô aguentando e se ele subir vai ser pior. Isso foi logo quando começou, né? Isso eram umas 10 e pouca. Acho que era 10 horas. Quando ele se ofereceu pra vir. E aí minha cunhada automaticamente já começou a me ajudar muito. A gente esqueceu muito do celular, tentou se concentrar muito naquele momento. E eles ficaram lá fora, aflitos, sem saber o que estava acontecendo, porque na cabeça deles minha bolsa tinha estourado 5 horas da manhã. E pra eles, né, já era pra ter nascido, porque já era 10 horas da manhã e nada, e passava os minutos, e eu tentando, gente, tentando, era muita dor, muito sangue, e as médicas fizeram de tudo, de tudo. Foi um momento de muita concentração, a gente tentou se concentrar bastante. As médicas, elas fizeram o possível e o impossível pra conseguir me fazer ter o parto normal, elas me ajudaram muito. Foi muito difícil, a gente tentou fazendo força na cama, elas tentaram um método lá comigo com lençol, que é eu puxando pra fazer força. Eu vou deixar uma foto aqui se eu encontrar pra vocês verem como é. Quando eu não tava conseguindo, elas me pediram pra ir pro chão fazer agachamento, eu já assim, sem aguentar, e aí eu fui, gente, e assim, era uma dor terrível, terrível. Eu fazia força quando ela ainda vinha, que dava pra ver até a cabeça dela no meu canal, dava pra ver os cabelinhos dela. Eu perdia a força e aí voltava, sabe? Eu parava de fazer a força e assim elas me ajudaram muito, muito de verdade. Minha cunhada foi sensacional. Ela me fez tirar força de onde eu não tinha e ela me viu sofrer tanto que ela chorava, eu via ela chorar. E eu pensava comigo, né, nossa, a coisa deve estar muito feia, porque ela tá chorando e assim, era muito sangue, era muita coisa, sabe? Eu via assim, as médicas, a mão delas, elas colocavam a mão dentro pra ajudar a girar a cabeça da Helena pra ver se conseguia sair. Gente, quando elas tiravam a mão, chegava a pingar, sabe? De tanto sangue, elas chegavam a pingar. Aí uma médica ficava embaixo, lá na frente, pra ajudar a nascer, e outra médica ia fazer força na minha barriga pra ver se a Helena nascia, né? E eu fazendo a força, quando finalmente a cabeça dela vinha, apontava,
eu perdi a força, sabe? Era todo sacrifício em vão, em vão. Ou seja, eu realmente tenho hoje, né? Hoje eu tô preparada pra falar assim pra vocês. Eu tentei o máximo o parto normal, eu tive que passar todas as dores, eu sofri demais, eu sofri dias de dores e eu tentei, as médicas tentaram, todo mundo tentou o parto normal. Se não aconteceu é porque não tinha que acontecer. E aí, já era o meio-dia, eu já não tava mais aguentando, eu já tava saturada, eu já tinha entrado assim no meu ápice da dor. Eu pedi pra elas, eu falei assim, eu não aguento mais, me leva pra cesárea porque eu não tô suportando. Gente, elas estavam assim com tanta dó e tão cansadas, já tinha até passado a hora delas saírem dali daquele hospital, mas elas, como elas já tinham começado, elas iam terminar o meu parto. Eram duas médicas sensacionais. Eu agradeço a Deus porque foram dois anjos na minha vida. Deus sabe de todas as coisas. Elas assim se entregaram 100% para me ajudar no meu parto. E aí elas também já estavam muito cansadas, a gente já estava desistindo, porque era muito tempo de tentativa, eu não estava aguentando mais, eu não tinha mais força para colocar. De qualquer forma, ela não ia nascer de parto normal por causa de mim, porque eu não tava com força mais. Aí elas sentaram lá, ficaram conversando, e eu também já tinha parado de fazer a força nessa hora. Eu falei assim, eu não aguento mais, me leva pra cesárea, vamos fazer uma cesárea, porque eu não tô mais suportando, não. Eu não vou conseguir. Aí elas falaram, não, a gente já vai procurar fazer o encaminhamento para levar para a sala de cirurgia, a gente vai fazer a sua cesárea. Gente, quando elas falaram isso, para mim foi assim, um alívio, porque eu não tava mais processando nada direito, eu acho que eu já tava entrando em delírio de tanta dor. Aí chegou a maca, passou, elas se organizaram, elas falaram assim, falaram, Mariana, a gente se encontra lá na sala de cirurgia, eu vou preparar as coisas, quem vai fazer o seu parto somos nós duas, a gente não vai passar para outro médico, quem vai fazer o seu parto somos nós mesmos. E isso me deixou muito segura, eu já tava com muito medo da cesárea, mas nesse momento era tudo que eu mais queria, porque eu não aguentava mais aquelas dores. E aí me colocaram na maca, eu subi na maca, gente, sentindo a cabeça da Helena embaixo, sabe? Aquele peso terrível, parecia que ela ia nascer. Foi assim um momento muito, muito doloroso. Eu subi na maca. Nesse momento eu já perdi minha cunhada de vista, porque ela tinha que correr pra se preparar pra poder assistir o parto, porque ela tinha que vestir uma roupa e ela tinha também que guardar as bolsas, porque lá na sala de parto não entra absolutamente nada, sabe? Na sala de cirurgia ela tinha que guardar as bolsas e vestir essa roupa. Nesse que ela foi se preparar pra subir pra sala da cirurgia, me levaram na maca e eu fui gritando, gente, aqueles corredores, o caminho inteiro, e essa sala nunca chegava, era muita, muita dor. Parece que depois que eu deitei na maca, as dores só pioravam, a posição não ajudava. E eu sentia muita dor, eu gritava de dor, não tava suportando. E aí eu cheguei lá na sala de cirurgia, os médicos, o anestesista se apresentou pra mim. E as médicas também já estavam lá me esperando. Logo também minha cunhada chegou, mas aí eles começaram a me preparar pra fazer a anestesia e eu tava sentindo muita dor. Gente, eu implorava, ele preparando lá a anestesia, porque tudo tem uma preparação, é tudo lacrado, então ele só começa mesmo o procedimento quando você já tá lá. E ele preparando e eu não tava aguentando, eu tava implorando pra que ele fizesse logo essa anestesia, porque eu não aguentava mais. E eu falava assim, pelo amor de Deus, tira essa dor de mim, eu não tô aguentando, eu não vou aguentar mais um minuto com essa dor. E ele lá, calma, a gente já vai aplicar a anestesia, eu só tô preparando aqui, calma, aguenta mais um pouquinho. E aí, gente, ele preparou tudo lá e aplicou a anestesia. Eu tinha muito, muito medo, mas nessa hora eu não lembrei de nada, eu tentei tirar o foco, né? E nem lembrei de agulha, não lembrei de nada. Ele só falou a posição que eu tinha que ficar pra ele aplicar a anestesia. E eu fiquei, e logo a dor já começou a passar, né? Quando a anestesia foi fazendo efeito, logo muito rápido, começou a passar.
E aí eles me deitaram, colocaram lá o pano, fizeram todos os procedimentos e começou a fazer os testes para ver se a anestesia tinha pegado, né, completamente do jeito que era para ser. E aí ele começou a fazer perguntas e viu que tinha pegado. E aí começaram a cirurgia. Gente, quando aplicou a anestesia eram 12h10. Eu acho que eu cheguei lá na sala mais ou menos umas meio-dia. Elas me encaminharam lá da sala de parto, deveria ser umas 11h50, 11h50 e pouco. Eu sei que eu cheguei lá na sala meio-dia. E aí, quando foi 12h10, meio-dia e 10, a anestesia já tinha sido aplicada, porque eles também falam lá o horário que a anestesia foi aplicada. E aí eu vi que meio-dia e 10 tinha sido aplicada. Gente, começaram a cirurgia, foi muito, muito rápido. Eu vi que tava acontecendo alguma coisa, porque foi uma cirurgia muito rápida. Quando foi meio-dia e 33, a Helena tinha nascido. E aí ela falou, eu lembro que minha cunhada falou assim, nasceu. E eu falei, não nasceu, porque ela não chorou. Gente, ela ainda não chorou quando nasceu, ela nasceu roxa. Ela realmente passou da hora. Foi uma coisa assim muito, muito difícil. Ela realmente passou da hora, ela nasceu roxa, ela não chorou. E aí jogaram ela em cima de mim, eu não senti, né? Isso foi minha cunhada que falou. Colocaram ela em cima da minha barriga pra fechar a cirurgia. E aí logo já correram com ela, não trouxeram ela pra mim. E eu não vi ela chorar, ela não chorou nesse momento. E minha cunhada começou a chorar. E eu fiquei muito preocupada. Eu ficava insistindo assim, falando que ela não tinha chorado, não tinha chorado. E aí levaram ela. E mais de 2 minutos depois foi que a gente escutou o choro da Helena lá numa sala que não era na sala que a gente tava. Eles correram com ela para fazer procedimentos e a gente escutou o choro. Foi quando veio um alívio muito grande no meu coração, porque eu tava com muito medo do que poderia ter acontecido. Eu realmente tinha consciência que o pior poderia ter acontecido, que poderia ter acontecido alguma coisa ruim. Aí vieram, chamaram minha cunhada. Até então eu não tinha visto ela. Vieram, chamaram minha cunhada pra ir lá tirar foto, se quisesse tirar. E aí minha cunhada foi, tirou fotos dela. E eu fiquei lá na sala, que eles ficaram me limpando, me arrumando lá. E aí vieram com a Helena pra mim, me colocaram ela aqui em mim. E aí eu beijei muito ela, eu vi que ela tava bem, ela, sabe? Ai, foi muito emocionante. Ver minha filha ali bem e viva. Eu chorei muito, muito na hora que trouxeram pra mim, eu só chorava. E aí tudo bem, as médicas vieram falar comigo, me dar parabéns, falaram lá umas coisas que eu também nem lembro direito e se despediram e foram embora. Já saíram porque já tinha passado muito do horário delas sair do hospital. E eu escutei, gente, elas falaram assim, né? Nossa, foi o parto mais difícil da minha história aqui nesse hospital, né? Ela falou desse jeito e eu não vou esquecer disso nunca, porque eu escutei bem o que elas falaram e eu guardei isso bem na minha cabeça. Eu tinha certeza que não tinha sido um parto fácil. Na minha cabeça foi muito, muito difícil, muito complicado, mas eu ouvi aquilo delas e sabia que tinha dado tudo certo no final e que a Helena tava viva e que eu tava viva, gente. Isso só pode ser assim, proteção de Deus, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso. Então, assim, foi isso que aconteceu. Aí a gente foi pra sala de recuperação, porque quem tem parto cesárea não vai pro quarto logo de imediato, vai pra uma sala de recuperação pra esperar a anestesia passar. E aí a bebê fica com você todo o tempo nessa sala de recuperação. Eu fiquei lá, eu acho que 3 horas, minhas pernas começaram a voltar. Você só sai independente de quantas horas sua perna voltar ou não, você só sai quando você conseguir mexer as pernas. E aí a médica falou assim pra mim, você vai ficar aqui na sala de recuperação e quando você sentir suas pernas mexerem, você vai fechar elas até o joelho, todas duas. E aí quando eu ver você fazer isso, você vai pro quarto. Aí tudo bem, passou 3 horas, eu acho. E aí, isso foi meio, quando foi lá pras 3 e pouca, eu comecei a sentir minhas pernas. E aí chamei a médica, falei que eu já tava conseguindo mexer e que eu queria ir pro quarto. Ela falou, então faz aí pra mim o que eu te falei. Aí eu mexi lá a perna e aí ela me encaminhou pro quarto, chamou o pessoal pra me levar. E aí
Eu fui pro quarto, levaram a Helena junto comigo todo o tempo, naquele bercinho, no carrinho. E aí eu fui pro quarto e foi quando começou a minha recuperação. Eu tive ela no domingo, eu fiquei internado o resto do domingo, a segunda completa e na terça eu tive alta. Só que por ela ter nascido com uns problemas, ela nasceu com um soprinho no coração, que também já tá tudo bem, já tá tudo resolvido, já foi feito exames e tá tudo bem com ela. Mas por questão desse probleminha, ela teve que ficar internada mais 2 dias e eu fiquei com ela. Eu tinha a opção de vir pra casa, mas eu jamais ia fazer isso. Eu fiquei de alta na terça. E aí quando foi na terça mesmo, a gente desceu pra pediatria pra esperar ela fazer os exames na quinta-feira. E aí na quinta ela teve alta e a gente veio embora pra casa. Mas é isso, foi basicamente isso que aconteceu. Ficou um vídeo bem longo, mas eu quis contar aqui tudo pra vocês com mínimos detalhes. Queria falar pra vocês que foi muito difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Deus colocou a mão e assim, foi muito, muito lindo. Tudo que eu sofri valeu muito a pena, porque hoje eu tô com minha bênção nos braços. Eu quero agradecer muito a Deus, eu agradeço muito a Deus por isso. E é isso, gente. Deixem aqui nos comentários algum comentário que manda energias boas pra nós. A gente tá vivendo dias incríveis. Hoje a Helena está em casa comigo há 19 dias e tá sendo assim surreal. Tô passando pelo puerpério também, que é a quarentena, que são dias muito difíceis. Vou fazer um vídeo contando pra vocês sobre isso. Mas esse foi o meu relato de parto. Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.